Ó, atenção, atenção, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui de novo, de volta, mais uma roda dos esclarecedores. Mais um domingo que nós estamos aqui com vocês para trazer mais uma lição da nossa escola bíblica. Domingo anterior nós encerramos o trimestre. Nós estávamos falando até então sobre a origem da raça humana, origem, queda e redenção. Nesse trimestre nós começamos agora mais um estudo das lições bíblicas, falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue e selada com o Espírito da promessa. Um estudo, a carta aos Efésios. Tá? E hoje nós estamos aqui mais uma roda de esclarecedores para tratar sobre a lição de número 1, que vai falar sobre a origem da carta, ou seja, carta, saudação aos destinatários. Hoje é o nosso estudo. Você que nos acompanha, por gentileza, já faça o compartilhamento dessa live, chame os seus amigos para assistir. Este é um modo que nós encontramos de lidar com a escola bíblica dominical no período de coronavírus. Em tempos normais, nós fazemos as nossas transmissões aos vivos, no entanto, nós não fazemos nesse sistema de roda de esclarecedores. E hoje nós estamos aqui em mais uma roda. E eu quero só situar os irmãos nos textos referidos para que você nos acompanhe. Você que tem uma lição da Escola Bíblica Dominical, por gentileza, abra a sua lição, nós vamos caminhar por ela. E eu quero falar sobre a lição número 1, 5 de abril, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, que tem como texto áureo, irmãos, que você que nos acompanha, que está lá em Éfesos, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Traz como verdade prática o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe eu não vou fazê-la completamente, tendo em vista que o comentador coloca aqui dois textos. Um, fazendo referência à carta aos Efésios, que é Efésios capítulo 1, e aí eu vou ler esse texto. O segundo texto que ele coloca, nós vamos discutir aqui em roda, mas ele só quis mostrar a priori que Paulo foi presencialmente naquela igreja. Então o primeiro texto é Efésios capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz referência a um outro texto em Atos. A lição está dividida entre introdução, autoria e data é o tópico 1, os destinatários é o tópico 2, e finalmente você tem o propósito e a mensagem, que é o tópico 3, e na sequência a conclusão. Esse é o nosso estudo. E aí o que nós fazemos aqui? Nós fizemos umas perguntas aos nossos esclarecedores, e eles aqui, navegando por toda a lição, nós estaremos tirando a dúvida dos irmãos. Você que está aí ao vivo, faça a sua participação na live, nós estaremos lendo o seu comentário, lendo a sua pergunta, e juntos nós estaremos caminhando aqui em nome de Jesus. E eu vou para as apresentações de praxe aqui, eu espero que vocês peguem a referência aí. E eu sou Adonias Carvalho, e como diria o apóstolo Paulo, meu nome não é Paulo, meu nome não é Saulo, meu nome é Paulo Pequeno. Você vai ter que pegar a referência aqui, lembrando de um filme aqui que já passou. Então vamos agora para os nossos próximos debatedores. Muito bem, muito bem. A paz do Senhor, queridos irmãos. Não estou na rádio hoje, mas estamos aqui ao vivo também aqui pela página do Facebook, acho que YouTube também, YouTube, né? No YouTube. AD Piripiri, né? Vá lá e assista, se inscreva, faça aí a sua parte. Meu nome é Kennedy Maciel, né? E quero aqui dizer o seguinte, que nós somos cidadãos do mundo, mas não deixamos de viver em Cristo. Rapaz, o negócio está ficando diferenciado. O meu nome é José Carvalho, sou católico, mas não sou romano. Rapaz, o Kemuel já ficou aqui, parece que eu não criei a minha. A paz do Senhor, meus irmãos. Kemuel Maciel aqui falando. É um prazer estar com você nessa manhã. E quero te dizer o seguinte: ore e jejue pelo Brasil hoje. Aí saiu pela tangente muito bem. Nós temos a voz oculta, a voz oculta. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos Senhor, aqui amém. também para, irmão Jardres aqui, para dar um auxílio aí para os irmãos. Nós estamos aqui nessa parte técnica
né, junto com o corpo aqui de obreiros da igreja, Assembleia de Deus, Missão Comadésima, Piripiri, e nós estamos aqui, vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui a gente pegando tudo aqui, essa frase de entrada do Bibo, que é fantástica, ele poderia ter sido a gente que criou. Pô, mano, né? verdade. Né? Mas muito bem, então a carta aos Efésios, eu quero começar fazendo pergunta difícil. Meu Deus. E eu tenho algumas perguntinhas para fazer. E assim, no decorrer, e a gente costuma pregar, e a gente diz assim: abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, abra sua Bíblia na epístola aos Efésios, e na carta de Paulo aos Efésios, eu não entendo, eu só estou aqui para tirar dúvida mesmo, eu não entendo o que é um livro, o que é uma carta, o que é uma epístola, como é que a gente distingue isso, como é que o nosso ouvinte aí que está em casa vai saber o que é cada coisa aí, e um de cada vez para não tumultuar. Vamos começar então pelo irmão José Carvalho, que é professor, Olha aí. né, e tem mais propriedade para falar sobre Meus isso. irmãos, nós precisamos primeiramente focar essa parte por um olhar da teologia da Bíblia, teologia, bibliologia. Então, todo e qualquer escrito na Bíblia é livro. Então, a Bíblia tem 66 livros. Antigo Testamento, Novo Testamento. Agora, cada livro, cada seção, ele é classificado de uma forma didática para melhor entender o texto, o contexto, qual era o público-alvo. Então, nós temos ali no Antigo Testamento o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos ali esse livro que fala sobre as origens, a formação do povo de Deus, a chamada, o desenvolvimento, o início da era dos reis, por que aquilo surgiu e tal. Depois disso, nós temos os livros históricos, fala toda a história do povo de Israel, quais foram os seus reis, quem foi que declinou, quem alcançou o coração de Deus. Nós temos os livros poéticos no Antigo Testamento, que vai ali Salmo, Provérbios e outros, e os proféticos. Dentre os livros proféticos, nós temos profetas maiores, em um número de 4 ou 5 livros, 5 livros, e profetas menores, 12. Para que entender tudo isso? Para saber que tudo que tem na Bíblia é livro. Então a Bíblia é formada de 66 livros. Quando a gente vai para o Novo Testamento, o que a gente observa? Nós observamos livros que falam sobre a biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós observamos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, e entramos no cerne da questão, que são as epístolas e cartas. Autores 13 de Paulo, são as paulinas, e nós temos aí 8 diversas ou católicas. E eu vou explicar o porquê dessa expressão de epístolas católicas. E didaticamente falando, livro tem tudo que está na Bíblia, Gênesis, Provérbios, Isaías, Efésios, todos são livros. Até Filemão, ou a terceira epístola de João, Judas, são livros. Carta é destinada a uma pessoa em particular. Tem endereço certo, né? Tem. Por exemplo, o que nós podemos identificar como carta? A própria carta do apóstolo Paulo a Filemão, porque ele mandou para Filemão. A Timóteo, ele mandou para Timóteo. Tito, ele mandou para Tito. Já a epístola de Paulo aos Gálatas, ele envia para um conjunto de igrejas na Galácia. Então, epístola, quando ela tem um caráter conjunto. Carta, quando ela tem um caráter individual. Só que hoje, na atualidade, alguns críticos chegam a dizer que talvez, didaticamente, historicamente, naquela época, era carta e epístola. Mas hoje tudo é epístola. Porque ela, de certa forma, diretamente foi direcionada a todos nós. Embora a carta tenha ido para um destinatário, ela participa do cânon e traz princípios. Por exemplo, você poderia dizer perfeitamente que as cartas escritas a Timóteo e a Tito são as famosas cartas pastorais, né? Ou seja, apesar de não termos mais Tito e Timóteo vivos, mas temos novos candidatos a obreiros que servem muito bem as orientações dadas ao jovem pastor Timóteo, a alguém que está ingressando no ministério. Muito bem lembrado dessa outra classificação, porque além dessas 13, existem as epístolas pastorais, epístolas cartas da prisão, que nós vamos fazer referência aqui. Então, retoma a questão da salvação, que chama de soteriologia. Então, até mesmo dentro dessa classificação das 13 que o apóstolo Paulo escreve, existem outras classificações. E eu acho interessante, é bom a gente fazer uma colocação aqui importante, porque assim, todo esse cano ele foi preparado pensando num viés didático de cronologia histórica. Não significa que os livros, a ordem aí seja uma ordem
por primeiro escrito. Por exemplo, nós temos consenso dentro do Antigo Testamento que Jó muito provavelmente tenha sido o primeiro livro a ser escrito. E você vai encontrar ele lá quase que no meio do Antigo Testamento. Você vai encontrar numa classificação dentro de poéticos, por exemplo. Né? Então, você vai, por exemplo, para Gálatas. Há um consenso que a carta aos Gálatas tenha sido uma das primeiras a ser escritas. E você vai encontrar no início do Novo Testamento os sinótipos aí, e aí eu dando mais uma classificação diferenciada também, que os sinótipos são aqueles que apresentam o mesmo nível de ordem de cronologia ministerial de Jesus, ou seja, nascimento, desenvolvimento, início de ministério, aí por subsequência morte, que é o que não acontece com João. Então nós temos 3 sinótipos, que seria Mateus, Marcos e Lucas. Faço um adendo também que, apesar da gente classificar muito Atos como histórico apenas, é um livro de uma profunda teologia. Então hoje há consenso também entre os historiadores que é um livro histórico, mas também muito teológico. E né? no frigir dos ovos, entender que todos os livros da Bíblia, até redundantes, são livros. Tudo que está na Bíblia são livros. Carta endereçada a uma pessoa, epístola a uma comunidade. Nós estamos falando da classificação ali inicial, mas hoje, pela abrangência que essa palavra nos alcança, tudo que está lá é epístola. Então não se preocupe quando você for pregar. Pode dizer, abra sua Bíblia na epístola de Paulo a Timóteo. Porque hoje todas são. Porque você não vai dizer, abra sua Bíblia na Epístola Pastoral de Paulo a Timóteo. Claro que não. Essas classificações não foram feitas por Paulo, por exemplo. Né? Isso, essas classificações são mais para a gente poder fazer um estudo mais detalhado e não para complicar ou atrapalhar a sua vida. E tem mais um detalhe, isso a gente chama de teologia sistemática. Né? O irmão José Carvalho ele fez a referência aqui a uma área de estudo da teologia sistemática, que é a bibliologia. Né? Você vai estudar exatamente esses pontos. Muito bem, alguém quer fazer mais algum comentário? Tudo tranquilo? Só falando da importância que tem de você estudar e compreender cada termo desse, né? Porque às vezes a gente vê muito na igreja a correção, às vezes sem ter até um estudo anterior, para que essa pessoa venha entender o que falar. Né? Como falar, quando falar. E importante aqui a gente destacar isso. O irmão José fez um apanhado geral. Cirúrgico. Né? Foi muito cirúrgico. Né? Até dá para gente aqui que vai fazer o comentário só dizer que vai votar com o relator, né, Kemal? Obrigado. Só votar com o relator. Mas é importante frisar o seguinte: o que o irmão José já falou, que na Bíblia, toda epístola é um livro, toda carta é um livro. Na Bíblia. Fora da Bíblia, a gente já não poderia considerar assim. Né? Porque existem alguns pré-requisitos para que você venha considerar algum escrito sendo um livro. Às vezes, quando você vai olhar para algumas definições, por exemplo, tem a quantidade mínima de páginas para que seja considerado um livro. Né? Ele precisa está ali organizado entre si, fazendo assim aquele volume, aquela costura ou a cola que é usada. Então tudo isso é trazido na definição de livro, né? Mas na Bíblia, volto a dizer, toda epístola e toda carta é um livro, mas nem todo livro é uma epístola ou uma carta, né? A gente, num sentido, tudo aquilo é um livro, mas no sentido contrário não vai ser a mesma coisa, né? Elas são praticamente sinônimos entre si. Então, assim, era essa uma pequena observação que eu gostaria de fazer em relação ao conceito do livro. Sim, né? Ao conceito do livro que não foi falado aqui. Foi falado que a Bíblia tem livros, mas como a pergunta a diferença entre carta, livro e epístola, aí eu estou trazendo aqui um pouco mais do conceito de livro, né? E o irmão José já falou sobre a questão da carta, que é endereçada pode ser a uma pessoa em particular ou pode ser a um grupo em particular, para uma época, né? Para uma época. É importante também estar frisando isso. Até porque, por que a gente está falando isso de frisar para a questão de uma época? Porque quando se fala nos dias de hoje, tudo se tornou, como o irmão José falou, epístola, porque vale para todos, se tornou universal. Os escritos de Paulo ganharam uma notoriedade tão grande, católico, né? Um peso tão grande, né? Um peso tão grande que agora se expandiu para toda a humanidade, então se tornou epístola aquilo que era apenas carta na época. Muito bem, rapaz, aqui eu estou com medo desses camaradas, parece que eles estudam mesmo. Mas eu quero entrar ao texto, eu comecei fazendo uma pergunta.
Paulo tinha uma forma muito particular de escrever, né? Eu sou fã do apóstolo Paulo nesse sentido, porque ele introduz algumas formas que a igreja abraçou. Então a gente fala sobre uma teologia paulina com muita propriedade, porque é um camarada de uns escritos muito, muito interessantes. E eu acho interessante como ele começa a sua colocação àquela igreja, né, ali, aquela igreja de Éfeso. E ele começa dizendo assim, aos santos e fiéis. E aí eu fiz uma colocação aqui. É possível ser santo e infiel? É complemento? Por que Paulo diz santos e fiéis? Ali é aplicado no mesmo sentido. Às vezes a gente se depara com algumas situações que alguns escritos bíblicos trazem, que são na realidade complementos ou são antônimos. O que quer dizer? Como funciona isso aí? Eu fiquei com dúvida. Meus amados, é bem interessante a pergunta. A gente já chega a pensar que é uma pegadinha, né, do nosso moderador. Eu ontem estudando, eu fiquei com medo dessa pergunta aí. Eu disse, mas a gente foi analisar a situação. E o que é ser santo, né? A gente já falou aqui sobre isso algumas vezes. E santo não quer dizer quer dizer que é aquela pessoa que não peca, né? que não erra. Não é isso. A gente tem que fazer um recorte para dentro da teologia paulina, né? Então, assim, isso. Então, assim, nós não podemos entender a palavra santo dessa forma, como aquela pessoa que não erra, que não peca, mas nós temos que entender que o santo, nos termos colocados aqui na Bíblia, significa que é uma pessoa separada por Deus para viver de uma maneira diferente. A pessoa que é chamada por Deus para ter uma vida diferenciada, para viver conforme a palavra do Senhor, né? E assim, na minha análise, é impossível você ser santo e infiel. Eu também concordo com o Kemuel. Não casa, é água e óleo, não mistura. E interessante no comentário que o Kemuel colocou, bem pontual, que esse é o princípio, né? É a santidade, não como a exclusão do erro, mas santidade porque Deus nos chamou para a fidelidade. Então assim, eu sou santo porque Deus me chamou, sou um crente chamado a viver a fidelidade. Ou seja, sou santo e nesse meu caminho eu sou chamado a ser fiel àquele que disse que eu sou santo. Esse é o princípio, essa é a colocação. E eu fico maravilhado com isso, porque o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador, não é um Deus do Olimpo, não é um Deus grego, romano, que quando está louco, histérico, joga raio lá de cima para baixo e acaba com todo mundo. Não, ele diz, olha, vocês são santos, então vocês são chamados à fidelidade. É muito lindo isso. Então, se você é chamado para viver separado, né, significa que você vai ser fiel. Tem que ser fiel. Você vai ser fiel. Então, a fidelidade significa confiar em Deus, em Cristo. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, ele coloca aqui, todo aquele que é fiel também é santo, e todo santo é fiel. Show de bola. O cara já puxou o argumento da autoridade. Como aí, é o conceito que ele deu aí para fiel? Fiéis são todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Muito bem, é importante a gente falar esse conceito, né? Fiel é aquele que confia em Cristo Jesus, né? É importante citar isso. Eu gostaria eu também começo a minha fala aqui dizendo que é uma pergunta interessante, né? Porque eu gosto sempre de trazer para o campo da prática, para o dia a dia, né? E alguém poderia se questionar: como é que o apóstolo Paulo chama os efésios, chama também os coríntios de fiéis, ou de santos, melhor dizendo? Ele inicia as cartas dizendo aos santos, e assim dirigir. Aí você vai lá para a carta de 1 Coríntios, olha o nível desses santos. Nós estudamos aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vê, por exemplo, a fornicação estava em alto grau. Inclusive cita ele que um filho estava possuindo a mulher de seu pai, né? Imagine só. Agora, aí fica na dúvida, peraí, Paulo está chamando esse pessoal de santo, e agora, eles são santos desse jeito? Eles são fiéis desse jeito? Ou são infiéis?
Aí, eu não vou responder agora sobre isso, né? Mas aí eu vou para o significado. Aí eu vou para o significado que o irmão Kemuel já começou a dar aqui, né? Que o que significa ser santo? É ser separado para um relacionamento especial com Deus. Então você foi separado para um relacionamento especial com Deus. E o que é que significa ser infiel? Porque ele deu o conceito ali de fiel. Mas aí é bom a gente estar olhando também, porque o que é ser infiel? É aquela pessoa, segundo o conceito que o dicionário traz. É por isso que eu digo, eu gosto de trazer também para o campo da prática, bem terreno, bem pertinho da gente. O ser infiel é faltar com os seus deveres, é uma pessoa infiel. É uma pessoa que engana o parceiro na vida amorosa, está sendo infiel, né? Que não está conforme a verdade, é inexato, é inverídico. Essa pessoa é classificada como infiel. Mas aí, eu observe uma coisa, que esse infiel aqui, veja que ele dá esse verbo, está no presente, falta com os seus deveres. Ou seja, eu posso entender isso como a pessoa que vive nessa prática é uma pessoa infiel. Porque aí, por que eu estou falando que é quem vive na prática? Porque nós não somos perfeitos. Nós podemos errar. Davi não errou? Ou ele era fiel quando ele errou? Ele foi infiel naquele momento, né? E aí, se você for para Sansão, teve o seu momento de infidelidade, e por causa disso ele deixou de ser um salvo? Por causa disso ele deixou de ser um santo? Por causa disso Davi deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Por causa dessa infidelidade. Agora, deixa eu só terminar. Nesse caso a gente precisa ter cuidado, não, porque eu vou finalizar. Testamento não era aplicado a eles, né? Debate, ninguém conflito. chamou Davi de santo, ninguém chamou Sansão de santo. É bom a gente limitar só. Então vamos ao Novo Testamento. Tá, vamos ao Novo Testamento. E ainda eu ia mais complicar a vida de vocês. Debate. Traição é considerado fidelidade ou infidelidade? Traição. Infidelidade. E Pedro traiu a Jesus, negou a Jesus, né? Então está aqui um exemplo, por exemplo, do Novo Testamento. E sem falar, nós estamos falando aqui do nome de uma pessoa, mas quando Paulo escreve aos Coríntios, é que ele está falando da igreja. Ele não cita nomes, mas ele fala que tem na igreja pessoas desse tipo. Eu ia complicar a vida de vocês exatamente nesse ponto. Estava esperando vocês tudo em responder, que eu não vou complicar a vida de vocês. É porque assim, você vai ver no Novo Testamento, e salvo engano, esse termo santo ele é aplicado a um indivíduo ou a um grupo de pessoas. Exatamente. Aos santos, né? É claro que não. Já diz, né? Aos santos. Exato. Ou seja, eu vou esperar o Clenis concluir para fazer minhas colocações. É importante dizer o seguinte: que vamos lá, vamos dizer, Paulo estava se referindo aos santos, mas a gente sabe que nem todos ali são considerados santos naquele momento. Então, ou seja, essa palavra dele está sendo dirigida aos de fato santos, aqueles que são infiéis e que vivem na prática do pecado e que são exortados e não se arrependem, porque existe também esse problema bem aqui. Se traz uma palavra para a igreja, né, aos santos, está aqui todo mundo. Nós deixamos de pregar exortação, uma palavra de exortação à igreja, de ensinamento? Não deixamos. E tem a pessoa que naquele momento está no erro, mas essa pessoa resolveu, foi tocado pelo Espírito Santo, foi convencido pelo Espírito Santo, se arrependeu e, como fez Davi, estou usando de novo aqui o exemplo lá do Velho Testamento, mas hoje é o que acontece. Tem gente que está no pecado, que está na infidelidade, mas aí fica a pergunta: ele deixou de ser santo? Ele deixou de ser santo? Será que não? Bem aqui ele está salvo, bem aqui já não está mais. Aí volta aquela questão que a gente iria gerar um debate aqui muito longo. Mas aí eu vou. Só aí era debate para mais de metro, concluir. Mas aí eu vou concluir dizendo o seguinte. Se alguém for infiel por acidente, por um momento de fraqueza imediatamente, ou quando não foi ou enquanto não foi confrontado como Davi foi, e se arrependeu, se foi só por um momento, digo que esse santo foi infiel por algum momento. Naquele momento ali, ele falhou. E trazendo para o significado da palavra, naquele momento ele foi infiel. Isso é o meu
posicionamento. Eu não estou dizendo que essa é a verdade, mas é o meu posicionamento. Se uma pessoa erra por um momento, depois se arrepende, ele foi infiel por algum momento, ele caiu. Mas, por isso que a Bíblia traz lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo, né? Mas se alguém é infiel e vive na prática do pecado, e tem gente que está desse jeito dentro da igreja, é importante dizer isso. Tem gente que está dentro da igreja e vive na prática do pecado, na prática da infidelidade. Ele não é um santo, porque ele vive na prática do pecado. Ele é um infiel, né, constante. Aí Ele esse não é o meu santo posicionamento. porque ele é infiel, né? Hã? Ele não é santo porque ele é infiel. Exatamente. Ele não vive separado. Exatamente. Por isso que não pode viver os dois juntos. Respondendo à pergunta, não pode um infiel que vive na prática ser santo. Pronto. Não pode. Existem as considerações, existem as observações, né? Mas no geral poderia se afirmar isso. Quando a gente leva essa classificação para o campo individual, ele fica sempre fica mais complicado. Eu gosto de pensar sempre na definição quando Paulo escreve, e ele é muito cuidadoso com isso, porque eu penso que é uma saudação de crédito. Como assim? A igreja de Cristo, a igreja, quando a gente usa essa definição de igreja, ela sempre vai ser a noiva. Eu até brinco com um amigo meu, eu gosto de dizer assim, cuidado, não tem como você caminhar com Jesus e viver falando da sua noiva. Tenha cuidado, porque a gente até gosta de brincar dizendo assim que tem uma igreja dentro da igreja, né? Ou seja, quando a gente pensa em arrebatamento dos santos, quando a gente pensa em sermos levados aos céus de glória, nós pensamos do seguinte modo: não vai ser a Assembleia de Deus como a 10ª que vai tipo assim, esse aqui é o ônibus celestial, o espaço celestial só com os crentes da como a 10ª. Não, de toda a igreja, daqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus, o Senhor vai levar aqueles que foram lavados e remidos com o seu sangue e foram retirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um ponto interessante. Então, quando eu olho essa classificação paulina escrevendo aos Efésios, ele está dando um crédito àquela comunidade, dizendo assim: olha, vocês são aos santos e fiéis. Aos santos e fiéis. Eu estou falando com quem? Com os santos e fiéis. E o caminho da ele poderia dizer assim: vou mandar aqui essa carta aqui para a igreja Assembleia de Deus na cidade de Éfeso, endereço tal. Diz, não, eu estou falando com santos e fiéis, aqueles que são igreja, aqueles que são povo, aqueles que obedeceram os chamados, que foram separados para servir o Senhor. E isso, geralmente, dentro de toda a teologia paulina, é referido a um grupo e raramente a um indivíduo, porque indivíduos têm essa tendência a cometerem erros e sair. Quando se arrependem, eles são santos. Quando deixam a sua prática, voltam a ser igreja do Senhor, né? Igreja lavada e remida que sobe, não uma congregação ou só uma comunidade. Igreja como noiva. Eu acho que esse é o caminho, mais ou menos. Eu acho que todo mundo tocou mais ou menos nesses pontos aí. Esse é o ponto da epístola, né? O que é mais Muito bem, importante é você não perder o alvo. Você tem que ter o alvo. Se você perde o alvo, né, aí você está desnorteado, né? Se você tiver o alvo, você sempre vai caminhar, mesmo errando, mesmo tropeçando, você vai caminhar naquele alvo. Não, meu alvo é Jesus, meu alvo é o céu, e eu sei que eu tropecei aqui, mas o meu alvo é o céu. A intenção dele, a busca dele está pela santidade, está pelo céu, está por Cristo na sua vida. E só concluindo, Adonis, porque assim, foi falado aqui, mas a pergunta dizia o seguinte: o que Paulo quer dizer com aos santos e fiéis em Cristo? Tem uma segunda pergunta aqui que ninguém... Sim. Tu ainda ia fazer ou não? Não, já era dentro E desse eu vou responder com a frase que eu comecei, né? A pergunta é: o que Paulo quer dizer com aos santos e fiéis em Cristo? Aí ele começa a dizer, na verdade quem deu essa explicação foi o reverendo Hernando Dias Lopes. Esses caras são os pentecostais que mais vão beber dos... Não, mas ele diz aqui, desse termo, ele faz um resumo
desse termo, dizendo que o apóstolo Paulo está indicando que o cristão é um cidadão do mundo, ou seja, aos santos que estão em Éfeso. Quando ele diz aqui, aos santos que estão em Éfeso, ele está aqui fazendo uma relação. Assim, aos santos que estão em Piripiri, naquela então, comunidade de fé, aqueles que abraçaram e que são fiéis a Jesus. Então ele está dizendo que esses crentes são cidadãos do mundo, mas também vivem em Cristo. Eles estão em dois lugares ao mesmo tempo. Estão no mundo, mas estão em Cristo, né? Porque são fiéis em Cristo, porque lá na Bíblia diz exatamente isso. Aos santos, né? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Eu acho que a gente explorou bem aqui. Eu quero dar uma oportunidade aqui para a voz oculta, o Lombardi. Certo. Muito bem. Fala, muito Lombardi. bem. Faz a sua... Não me bota em maus lençóis, não. Beleza, nós temos aqui uma grande participação dos nossos irmãos, nossos amigos, né? Quero mandar um alô para os nossos irmãos, Solange, irmão Ivan, que está lá em Voo da Águia, Rodonópolis, Mato Grosso, viu? Muita gente assistindo de fora. Mana Júlia, nossos irmãos, ao nosso pastor presidente José da Mota, viu? E no YouTube tem irmã Crisla, Carlos Eduardo, Francisco Souza. Irmão, vá compartilhando essa live, vá fazendo suas perguntas. Tem um irmão aqui, Lucivaldo Gomes, está fazendo uma pergunta aqui para os nossos irmãos. Está dizendo, o apóstolo Paulo conhecia todas as igrejas para a qual ele escreveu as cartas? É a primeira pergunta, né? Ou ele escreveu baseado em história, tipo... ou ouviu falar, acredito que ele quis colocar isso, né? Ele fez essa pergunta, né? Vamos lá. Eu acho que a única igreja, eu vou ser rápido aqui para a gente passar, eu acho que a única igreja que Paulo não conhecia pessoalmente era a igreja que estava em Roma, né? Que ele escreve com um projeto missionário e uma carta teológica muito bacana. A ideia de Paulo aos romanos era construir uma base missionária ali a partir da igreja de Roma para evangelizar a Espanha. Não foi para frente esse projeto, mas ele escreve esse tratado apenas de ouvir falar daquela igreja, né? Ele começa, inclusive, no primeiro capítulo, ele defende muito isso. Em todo mundo é conhecida a vossa fé. Então Paulo tem muito isso. Então algumas igrejas, a maioria ele plantou. Ele escreve para a igreja que ele plantou, com exceção da igreja de Roma. Os romanos, né? Deixa eu continuar aqui as minhas colocações. Essa aqui eu coloquei num tom de brincadeira para a gente amenizar aqui o debate, né? Olha só, as saudações no Novo Testamento tinham uma ênfase em paz. Jesus Cristo, por exemplo, eu acho muito interessante, Jesus tinha assim, umas coisas assim, muito, muito malucas, né? Ele chega lá em Lucas, acho, capítulo 24, aí tá os caras tudo aflitos. Até escrevi um texto, botei no grupo do WhatsApp, e ele chega, nem bate na porta. Os discípulos tudo aflitos, o líder tinha morrido, estava aquela confusão toda, não sabia o que iam fazer. Ele disse, Pai, seja convosco. Então era comum muito o shalom, né? Eu usar a expressão hebraica aqui, mas eu não sei falar o shalom. Mas só o shalom daria aí 3 rodas. Aí é a roda de esclarecedor do lado do vento. Mas aí Paulo chega e começa o seguinte, graça e paz. Aí eu não me resisti e disse assim, Paulo, além de católico, era batista? O que vocês acham? Graça e paz é muito comum de batista. Eu já desachou. Além de católico, mas se bem que a saudação católica é mais paz e bem, né? Então, nessas circunstâncias eu quero ouvir primeiro meus colegas. Aí olha, eu entro. No mínimo ele está aí armado até os dentes. No mínimo. Ontem minha esposa, eu ali, né, estudando ela, mandou uma imagem no grupo, ali, ó, tá se preparando para a batalha de amanhã. Eu vi a foto. Meus queridos, assim, em relação à revista, dando uma olhadinha na revista, essa expressão usada por Paulo aí lembra o favor gratuito e merecido de Deus, né? Lembrando, se tem uma pergunta que tem pegadinha, essa é uma, né? Essa aí ele aprontou, viu, Camel? Bota a água da cabaça para fora agora aí. Aí eu faço... Deixa eu pegar aqui o Aí livro. vem aquela coisa, né? O apóstolo Paulo fazia parte da igreja católica, né? Aí a gente diz sim, ele fazia parte da igreja católica porque é católico. Não. Ele era católico. Devagar, porque cada parte do nome tem um significado, né?
Não, mas eu estou falando aqui católica. Falando sobre catolicidade. Eu não estou falando... eu estou falando do termo católico, que significa universal. Então, Paulo era católico porque ele fazia parte da Igreja Universal. Ele tanto é católico como é da Universal então, também, poderia né? dizer assim, eu sou... Mas não da Igreja Universal do Reino de Deus, não, viu? É da Universal, porque faz parte de todo mundo. Daqui a pouco não vamos falar que ele pegava lenço e tal. Então, primeiro, ele era católico, né? E o Adonias, na pergunta dele aqui, ele já faz uma afirmação. Ele, além de católico, era batista, né? Eu deixei de graça, não foi? Não, mas eu acho que o irmão Adonias citou a questão do batista, não querendo criticar os batistas, mas com um tom aqui mesmo de brincadeira, até porque é uma saudação, a graça e paz, né? Que eles geralmente, geralmente nos saudamos com a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, irmão, e já os batistas é graça e paz, né? Então, mas quando a gente vai para essa questão aqui, dessa saudação graça e paz, que é a saudação que Paulo fazia, e é ele quem começa a fazer esse tipo de saudação em Gálatas, né? Antes não tem, era só paz seja convosco. Agora Paulo começa a introduzir o graça e paz, e eu achei interessante, porque assim, não é só uma mera saudação, né, que Paulo faz de forma aleatória, né? Ele tem todo um significado. E aí eu gostaria de citar, por exemplo, que graça e paz está sempre nessa ordem, né? Graça e paz, não é paz e graça, porque até essa ordem ela faz sentido, né? Porque a paz ela sempre segue a graça, né? A paz é o resultado da graça de Cristo no coração de quem pecou contra Deus. Então é através da graça que alguém passa a ter paz. Ninguém pode ter paz se não tiver graça primeiro, né? Eles estão interligados. É impossível, já falei, ter paz no coração sem a graça de Deus. Somente quando Deus derrama sua graça sobre o ser humano, perdoando seus pecados e cobrindo sua natureza pecaminosa com a natureza perfeita de Cristo, que este pode experimentar a autêntica paz no seu coração. Somente quando há graça existe paz. A plenitude da paz está enraizada na graça. Sem graça não há paz. E quem vive sem paz não tem graça. É uma coisa que está ligada à outra. Não tem como fugir, mas é importante essa sequência do graça e paz. É bem interessante a gente falar sobre graça e paz, porque assim, nós temos que entender também o porquê que Paulo começou a falar isso, né? Existia na época a saudação, né, dos judeus, que os judeus faziam uns aos outros. Eles diziam o seguinte: paz seja convosco, né? Com você. E aí Paulo, para demonstrar que essa paz não estava apenas entre os judeus, né, ele traz graça e paz, porque foi através da graça que todos foram alcançados pela salvação. Principalmente os gentios. Principalmente os gentios. Então, assim, eu sou fascinado com você. Como eu aprendo aqui, como eu aprendo. Paulo, então, ele alcança os gentios, né, através da expansão do Evangelho, porque ele, no seu falar, ele bem afirma, como falou o nosso irmão Kennedy, que a graça é a causa da salvação, né? É através da graça que nós alcançamos a salvação. E a paz, ela segue a graça. É verdade. Eu quase que eu ia cantar aquela cançãozinha aqui assim. Só quem conhece a Jesus, né? Não vou cantar não, que é para os irmãos. Não, fica calmo. Os irmãos ficaram com expectativa aí nas redes sociais. Até subiu aqui o número de visualização na hora que eu disse que ia cantar. Pegando aqui a deixa do Kemuel, é interessante que o apóstolo Paulo, ele pega a paz e ele eleva ela à esfera cristã, né? Então ele chega e diz: olha, a paz não é somente para o povo judeu. A paz agora, através dessa graça salvadora, ele eleva ela ao cenário cristão. E
retomo o que o Kennedy falou. Não pode existir a paz de Deus que excede todo entendimento sem antes não ter sido alcançado pela graça salvadora, né? Pela graça redentora. E eu quero dar uma pincelada, sabe em quê? Sobre esse termo católico. Exatamente, eu ia dizer assim, ficaram tudo em paz Eu aqui. quero, porque é paz, minha irmã. Vocês vão me deixar numa confusão com os amigos católicos. Tu tá ligado o microfone do Jardim ou não? Tá ligado o microfone do Jardim? Não, Jardim, aí tu fica entrando sem o coisa e a gente fica esperando. Ele vai virar o Super Saiyajin nível 6 agora, ó. Pá, pronto. É o Super Saiyajin Rosé, viu? É o Goku Black, viu? É. Ei, Jardim, tu entra com essas terminologias só do teu Dragon Ball. Estão falando em Aí inglês. quem não conhece não sabe essa história. Eu mesmo aí tá falando aí, eu não sei nem o que é isso, que eu nunca parei para me assistir um negócio desse aí. Catolicismo. Catolicidade ou católico. Eu quero que você que nos assiste preste atenção. Nós encontramos termos aí afora de que a igreja verdadeira é essa, a igreja que Deus deixou é essa, a igreja. Mas quando nós vamos fazer um apanhado histórico, o que eu vou falar aqui, você pode entrar aí no Facebook da igreja, você pode ter meu contato, se tiver dúvida, pode falar comigo. Estou pronto para responder qualquer dúvida. Só catolicidade dá um podcast, só para ficar claro, uma roda de esclarecedores. Estou pronto para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta, baseado em fatos históricos. Não é em emocionalismo, não é em defesa de qualquer tipo de corrente, mas é história. A primeira vez que esse nome, de acordo com a literatura, foi colocado, ele apareceu em alguns credos. Então, a primeira vez que a palavra católico foi utilizada, ela foi utilizada não para distinguir um ramo do cristianismo. Só para ajudar bem aqui, quando a gente fala credo, é o seguinte, olha. É importante que a gente diga esses detalhes, que você que está nos assistindo, como nós estamos numa roda de esclarecedores e é uma escola dominical, existiam alguns momentos na história que a igreja precisou sentar, como nós estamos fazendo aqui, para definir temas importantes. Por exemplo, a primeira vez que a igreja faz isso é em Atos 15, quando há um problema lá da circuncisão, e aí se junta todo o colégio apostólico, e eles se reúnem para definir sobre um tema. E aí, a partir dali, eles criam o que a gente entende como credo, né? Aí você vai ver assim, o credo apostólico, ou seja, a comunidade dos crentes, a liderança da igreja senta para definir um tema, para definir e chegar a um consenso sobre um determinado tema. E a partir daí, você vai sair algumas coisas como alguns credos, como a gente diz, cremos no Senhor, cremos no batismo, cremos, ou seja, essa ideia de que a partir dali eles chegaram a um consenso e tiveram uma conclusão a partir daquela reunião. Quando ele quer falar credo, ele está falando sobre isso. Uma referência de Justino Marte, em o seu livro Diálogo com Trifão, ele vai utilizar a seguinte expressão: ele refere a ressurreição como a ressurreição católica. Por quê? No sentido de a ressurreição universal. Ou naquele a dia ideia que do termo católico exatamente é universal, né? Ressuscitar. No Credo Niceno, que foi escrito em 325 depois de Cristo, eles utilizam a expressão uma santa igreja católica e apostólica. Católica porque é universal, apostólica porque seguia a doutrina dos apóstolos. Mas lá na frente, Orígenes, um dos pais da igreja, um monstro nos estudos, cheio de controvérsias também, mas Orígenes ele vai se referir às epístolas apostólicas, a cartas católicas. Por isso que eu coloquei que as epístolas são católicas de respeito universal, de alcançar a toda uma comunidade. E no Credo Apostólico de 450 depois de Cristo, e nós encontramos a expressão Santa Igreja Católica, mas no de respeito Santa Igreja Universal. No final do segundo século, nós encontramos o termo, mas o termo sendo colocado para distinguir igrejas que eram ortodoxas. O que é uma igreja ortodoxa? É uma igreja que segue um padrão de conduta, uma linha de ensinamentos. E aquelas igrejas que estavam abraçando a heresia. Então, por volta do ano de 170 depois de Cristo, a gente observa que existia uma classificação e disse: qual é a igreja? Não, é a igreja cristã católica. Por quê? Não, é a igreja cristã universal de Deus, é aquela que não abraçou a heresia. Então aqui, em 170, a gente observa esse pensamento sendo construído. Mas lá na frente, século XVI, o século da Reforma Protestante, nós encontramos duas coisas que irão colocar um grande divisor de águas nesse nome.
Eu digo muito, eu sou católico, eu sou apostólico, eu só não sou romano. Exatamente. Eu sou católico porque sou universal. Sou apostólico porque os fundamentos de conduta da minha vida, do Novo Testamento, é baseado naquilo que os apóstolos ensinaram. Então nós temos dois grandes acontecimentos no século XVI. O primeiro grande acontecimento, qual é? Reforma Protestante. Logo após a Reforma Protestante, qual é o outro grande acontecimento? É o cisma, é o racha que acontece mais uma vez, onde surge a igreja anglicana lá da Inglaterra. Então nós encontramos na Reforma Protestante, no ano de 1517, Igreja Católica era aqueles que eram vinculados ao papado, ao governo que tinha sede em Roma. E os protestantes estavam protestando contra coisas que eles estavam pontuando ser contrárias à doutrina. Eles então eram o ramo do protestantismo, e agora os católicos passavam a adquirir culturalmente, socialmente, o pensamento de, nós somos do papado. E romano surge em 1534. Então você que está me ouvindo, a Igreja de Cristo nunca foi chamada de romana desde os seus primórdios. Pelo contrário, Roma perseguiu os cristãos. Roma matou os cristãos. Nero, em seus pensamentos e planos loucos, insanos, tocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. Então assim, uma colocação na época da perseguição da igreja forte, que faltou madeira para tocar fogo, para crucificar cristão, faltou madeira. Ou seja, quem iluminava as ruas de Roma era o incêndio de cristãos em cruz sendo massacrados. Então é em 1534 que a terminologia romana surge no nome. Por quê? É a Igreja Católica Apostólica Romana. Para quê? Agora para fazer diferenciação entre o ramo católico apostólico romano e a Igreja Anglicana da Inglaterra. Então o nome Católico Apostólico Romano surgiu no século XVI, 1534. Então, para distinguir este ramo, a igreja... para responder até alguns que dizem assim, é a primeira igreja, a católica é a primeira igreja. É aquela lá de Roma. Mas sendo que, aí é importante dar esse dado que Romano está indicando que já é muito depois da primeira igreja católica. Sim. Então assim, eu repito, apostólica, eu sou católico, sou apostólico, eu só não sou romano. Sim. Então essa pergunta era para deixar essa deixa aí, para a gente ter condições de fazer essa explicação, fazer essas colocações que são bem pertinentes, tendo em vista que nós estamos numa escola. Pode. Enquanto o Modonista está procurando, até para aqueles que nos assistem, que são católicos, nós temos todo o respeito por você, meu amigo católico. A nossa intenção aqui não é ofender católico, a nossa intenção é tentar esclarecer termos, tentar esclarecer um pouco da história, né? E dizer para você que eu creio que se você, que se considera um católico apostólico romano, se você procura a Deus e conhecer a palavra de Deus e procura cumprir com a palavra de Deus, eu não tenho dúvida de que você, isso aqui é polêmico, que eu vou falar. Não falo não. Eu não tenho dúvida de que você está no caminho certo? Procurar conhecer a palavra de Deus e aplicá-la à sua vida. Eu não tenho dúvida de que você está no caminho certo fazendo isso. É só lembrar que o caminho certo é Jesus, tá? Exatamente. 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, nem são por mim. Porque quando a gente fala caminho certo, é como se existisse uma igreja certa, né? Então não é isso, foi bem colocado. Você está no caminho. Existe por isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você está num caminho certo, mas você está no caminho, porque o caminho é Jesus. A igreja de Jesus Cristo. E o pior que isso é até polêmico, porque já tem gente se aproximando, dizendo assim, nós somos a igreja de Cristo. Então assim, não é essa nomenclatura. A igreja de Cristo, ela não é uma nomenclatura. É o que eu acho mais lindo quando Jesus fala em João, e ele dizendo assim, olha, não existe maior amor do que esse, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Ele pontua ali, você diz, cara, que coisa maravilhosa, alguém dá a vida pelos seus amigos. Aí Jesus completa dizendo assim, vocês serão meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu dei a minha vida pelos meus amigos, e aqueles para se tornarem meus amigos, seguem aquilo que é o que eu digo, os meus mandamentos. Não invenções, não distinções humanas. É claro que a gente sabe que as comunidades elas são importantes, mas a primeira coisa que eu digo assim, procure uma igreja
não mais próximo da sua casa, mas mais próximo da sua Bíblia. Que ela seja uma comunidade de fé acolhedora, bíblica e cristocêntrica. Eu sei que é isso que nós nos propomos a ser, então a gente busca isso. Eu quero fazer mais uma pergunta. É muito comum, a gente até que começa com a exposição bíblica, né? A gente gostou de dizer o seguinte: é muito comum o camarada pegar, ler o texto, ir embora do texto, nunca mais voltar no texto. E aí Ele quer voltar para o texto aí, ó. E aí eu quero começar dizendo o seguinte: a gente olha lá, e o comentador da lição pega e usa 2 textos. E aí eu faço uma pergunta assim: qual é a função de Atos 19, 1 e 5 nessa lição? Por que ele colocou isso? Sendo que ele não toca nenhuma vez no assunto em questão, né? A gente tem que ficar ligado com relação a isso. Eu vou pontuar, vai ser uma pontuação, talvez, das rodas que já aconteceram, um pouco longa, mas eu vou falar bem rápido. Misericórdia. Existem vários fatores, o porquê que o autor colocou na lição, eu entendo. Nós estamos falando aqui de nada mais, nada menos que a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Tá? Sim. Então, o apóstolo Paulo, ele teve aí um período de aproximadamente 12 anos fazendo viagens missionárias. Ele fez 1, 2, ele fez ao todo 3 viagens missionárias. Então, eu vou aproveitar essa posição para entrar já um pouco na próxima questão. Então, o apóstolo Paulo, ele faz ao todo 3 viagens missionárias, ele dedica 12 anos de sua vida para isso, e na igreja, lá em Éfeso, ele dedica nada mais, nada menos do que um pouco mais do que 3 anos. Mais 3 anos. De 12 anos, esse processo de missões transculturais do apóstolo Paulo, ele coloca ali 3 anos do seu ministério para aquela cidade. Quem era a cidade de Éfeso? Então aqui o autor, ele coloca justamente para mostrar pontos de o porquê que a igreja de Éfeso foi plantada. A primeira coisa que a gente entende ali é que ele encontra 12 discípulos. E que esses discípulos já haviam ouvido falar de Jesus, que esses discípulos tinham sido batizados no batismo de João. E aqui entra uma questão polêmica que eu não entro na questão, mas eu vou expor como eu creio. Aqueles discípulos ali, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo impõe a mão sobre eles. Eles recebem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial física do falar em outras línguas, e eles começam a profetizar. É a partir daquele momento, o apóstolo Paulo, ele encontra aqueles 12, conversa com eles, não há detalhes da conversa, mas com certeza eles já tinham tido um diálogo bem extenso para ele chegar sobre a questão do batismo. Depois disso, ele passa 3 meses pregando na sinagoga. Ensinando a judeus. Ensinando os judeus e pregando. Quando ele viu que a galera estava resistindo muito mesmo, ele sai e vai para uma escola de um camarada chamado Tirano, né? E aí nós temos a expressão de tirano, que é o cara que é mal, tirania e tal. Mas Tirano era o cara que era dono de uma escola, e alguns estudiosos vão dizer que o apóstolo Paulo passava nada menos do que 11 horas da manhã até 4 horas da tarde ensinando lá, que era justamente o período em que não tinha ninguém. Um fominha. Rapaz, fominha pela palavra. Isso é bom. A mesma coisa que ele fez lá na igreja, que o irmão Eutico caiu. Pregou de 6 da tarde até 6 da manhã. 12 horas pregando. Então o apóstolo Paulo, ele tinha longe, esse viés. Logo ele foi instruído aos pés de nada mais, nada menos que Gamaliel, um cara instruído. Então assim, o apóstolo Paulo passa a ensinar lá naquela escola de Tirano, de 11 da manhã até 4 horas da tarde. E aí o capítulo de número 19, ele vai narrando, e eu aconselho você a ler em casa, ler 2, 3, 5, 10 vezes, leia até o momento de você conseguir viajar na história, de você entender, de você mergulhar, você fechar os olhos, você ver aquela algazarra toda. Aí fica como quem assiste uma novela. Eu não assisto novela hoje, mas já assisti uma época quando eu era mais jovem. Confissões aqui é pesado. Mas vamos orar por ti. Parece que fica bêbado, né? A pessoa, não, eu quero saber o que vai acontecer depois daqui. No próximo capítulo, é assim quando a gente está lendo a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente está, sabe, aquela coisa... Ou eu quero saber o que vai acontecer aqui depois nesse outro capítulo. E aí você, coisa maravilhosa. E é bom pontuar que a gente fez a exposição de Atos aqui inteira, o livro de Atos inteiro. E ela está disponível. Está disponível nas mídias sociais. Se você quiser ler, toda sexta-feira nós fizemos aí a exposição de um capítulo de Atos. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fazendo todo aquele trabalho, e aí por volta de 2 anos depois, uma turminha de 7, e aí eu quero trazer, eles
se intitulavam como filhos de algum sumo sacerdote, mas não existe registro histórico do nome do pai deles como fazendo parte do rol dos sumos sacerdotes. Então eles pegam, observam o manejo do apóstolo Paulo e dizem, é no nome de Jesus, esse é o encantamento. Aí eu entro em uma outra lacuna. Era uma cidade extremamente mística, que acreditava em ritos ocultistas e mágica. E aí eles dizem, essa é a palavrinha mágica, esse é o encantamento. Descobre uma pessoa que está endemoniada, possessa por demônios, aí vão lá os 7. Chega lá e diz, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele, capiroto. E o capiroto responde, Jesus, a quem Paulo prega, eu conheço. Agora vocês, quem são? E a Bíblia diz que eles recebem um ataque de... A Paulo eu conheço, né? E vocês, dá um ataque, aí poderia utilizar o samba do crioulo doido aí, ele sai louco e sai... A Bíblia diz que ele sai sem vestes, rasgado, sangrando. Depois disso, acontece algo e talvez em todo o relato histórico da humanidade a gente consegue pontuar. Cai um temor por toda aquela cidade que tinha aproximadamente 250 mil pessoas. Cai um temor por cima daquela cidade que era a capital romana da Ásia Menor. Cai um temor por cima daquela cidade que tinha nada mais, nada menos do que a maior construção do mundo daquela época, que era o 7 maravilhas do mundo, inclusive. Era o templo da deusa Diana, chamada também de Ártemis. Tem alguns comentadores que colocam com 500 mil habitantes. Chega a 500 mil na época, em mês de maio, quando tinha as Olimpíadas. Exatamente. Mas o consenso chega a 250 mil, chegava a dobrar um estádio nas Olimpíadas. Então, assim, tudo isso, aquela cidade que era a capital da Ásia Menor, que tinha ali o templo da deusa Diana, que era 1 hectare de construção, 127 colunas. Essas colunas tinham 6 metros de espessura e 37 metros de altura. Era naquela mesma cidade que tinha um teatro para 25 mil pessoas. Esse teatro tinha 66 degraus. Aquela cidade também tinha a biblioteca do famoso Celso, que era a 3ª maior biblioteca do mundo antigo conhecido. Então, assim, nós estamos falando de uma cidade extremamente importante para aquela época, de um posicionamento estratégico, que no mês de maio recebia as Olimpíadas. Cercada por postos. Aquela cidade era talvez uma das maiores oportunidades de se expandir o evangelho. É nessa cidade que Paulo prega 2 anos. Depois de 2 anos, alguém tenta imitar, ninguém imita. Quando eles olham e observam que não é palavrinha mágica, mas o Cristo que Paulo estava pregando, sabe o que acontece? Acontece um temor, acontece uma evangelização, um avivamento. As pessoas começam a sair de suas casas, pegando os seus livros de encantamentos, pegando os seus livros de mágica, jogando lá e queimando. E Lucas é tão bondoso, como delicado e pontual, que ele diz que todos os livros queimados chegavam a 50 mil peças de prata. Ou seja, uma fortuna. Nós estamos falando de queimar 2 milhões e 500 mil reais hoje. Sabe como é que eu faço essa conversão? 50 mil peças de prata. Uma peça de prata era diária. Eu estou colocando a diária aqui de 50 reais. Quem tinha esses livros nessa época não trabalhava por diária de 50 reais. Quem tinha livros nessa época eram pessoas abastadas de dinheiro. Então eu coloquei, só para você ter uma ideia, peguei uma diária nossa que é 50 reais hoje, a diária básica, multipliquei por 50 mil, deu 2 milhões e 500 mil reais. Imagine você, quase 3 milhões de reais em livros sendo queimado, meus irmãos. 3 milhões de reais em livros. Ele seguiu aí o exemplo de Salomão, né? Que diz que gaste tudo que você tem para adquirir a sabedoria. E eles queimaram. Quando eles queimaram os livros, o evangelho ele tomou uma força sem proporções. E aí eu pontuo o que eu fiz aqui a colocação. A terceira coisa interessante: quando o evangelho estava com força, quando tudo estava bem, o apóstolo Paulo disse: eu vou em Jerusalém. Eu vou lá, onde os meus irmãos, ver como é que está lá. Para a glória de Deus, a igreja está plantada, os departamentos. Vamos imaginar. Botou a escola bíblica minha cá, botou o departamento de oração funcionando, criando, tudo. Obreiros, porque já tinha obreiros. Porque a Bíblia diz que toda a Ásia ouviu falar. Não foi só ali onde é a atual ali ele Turquia. Montou uma escola de formação de liderança. Então, e líderes importantíssimos saíram de lá, né, inclusive. E o apóstolo Paulo, ele faz esse apanhado. Quando ele pensa em realizar isso, a história vai dizer que esse camaradinha, por nome Demétrio, chega para alguns companheiros artífices da prata
Rapaz, esse camarada vai quebrar nossos negócios. Só que ele chega primeiramente com um viés econômico, com o pensamento dele, com a situação dele em risco, e provoca aqueles que ainda não tinham aderido ao cristianismo para dizer: ele está querendo acabar com a nossa deusa Diana. A confusão é tão monstra, tão braba, que eles começam a correr pela rua. Viva a grande Diana dos Éfesos! E começaram a gritar. De modo que pegaram 2 discípulos, levaram eles presos para o teatro. E o apóstolo Paulo quis ir lá. Mas por que ele quis ir lá? Porque seria a oportunidade para ele falar para quase 25 mil pessoas de uma mesma forma. Olha, o teatro, os teatros daquela Roma, meu Deus, era algo monstruoso na arquitetura. Imagina você pegar uma moedinha, uma moeda de 5 centavos, soltar aqui em cima no primeiro degrau, ela sai batendo 63 degraus até lá embaixo, e você ouvir ela da mesma forma em todos os degraus. Nem mais intenso perto de você, nem menos intenso longe de você. Então o apóstolo Paulo diz: pois agora é a hora. Só que alguns amigos dele, alguns crentes, chegaram para ele e disseram: não, se você for para lá, vão lhe matar. O alvoroço tomou proporção tão extrema que o responsável ali pelo governo municipal chega lá e diz: olha, e orienta eles a não tomarem aquele tipo de atitude. Por que que o texto é importante com o que estamos estudando? Porque o texto ele narra a plantação dessa igreja. O apóstolo Paulo primeiro chega para 12 pessoas e faz elas entenderem que o revestimento de poder é importante para a missão. Que o revestimento, a obra sobrenatural do Espírito Santo, eu não estou falando de línguas estranhas, eu não estou falando de meramente sinais acontecendo, eu estou falando de revestimento de poder para testemunhar, poder do alto para pregar o evangelho, porque ele diz que o evangelho não se demonstra em palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. Quando aqueles caras foram expulsar o demônio e não conseguiram, era a demonstração que eles não tinham poder. Mas, ao mesmo tempo, demonstração que o Cristo que Paulo estava pregando, e a igreja, poder. Então, muitas coisas aconteceram, mas inicialmente começou com uma reunião entre o apóstolo Paulo e 12 crentes que receberam este revestimento de poder. Ou seja, toda a chave está no revestimento de poder. Depois dessa belíssima aula de história, irmão Adonis, depois dessa belíssima aula de história, assim, também, além de... o irmão José já falou praticamente tudo, e aí eu só queria talvez pincelar aqui algumas coisinhas, mas ratificando basicamente o que ele falou. Sim. Até para a gente ganhar tempo. Conforme você mesmo falou no início, na abertura da roda, você disse que aquele texto de Atos era para corroborar, né, para confirmar que Paulo realmente esteve lá. Presente, isso. Que ele foi um dos fundadores daquela igreja. Sim, plantou. Porque um dos plantadores, porque outros também passaram por lá, né? E Apolo, bom colocar, Timóteo, João. Que Paulo passou por lá na sua segunda viagem missionária, mas só passou. Então, assim, quando ele escreve, ele estava preso em Roma, né? Isso. E é muito interessante porque isso vem confirmar que ele esteve lá pregando. E interessante também que o texto que o comentador da lição escolhe para colocar na revista poderia ter sido qualquer outro que demonstrasse que ele esteve lá, mas ele escolhe exatamente, como muito bem falou o irmão José Carvalho, que ele cita o texto onde houve o batismo no Espírito Santo. E certamente porque Paulo sabia que aquela igreja precisaria desse revestimento de poder para continuar, para seguir os passos dali em diante. Porque, como a gente conversava um dia desse, na casa do nosso pastor Mota, a gente conversava e falava o quê? Que o batismo no Espírito Santo ele é essencial para a obra missionária, para o evangelismo, né? É exatamente para isso que o batismo Quantos no Espírito Santo conhecem a história das Assembleias de Deus? Quantos conhecem a história da Assembleia de Deus e sabem que exatamente Daniel Berg e Gunnar Wingren, nos Estados Unidos ali, a partir desse revestimento de poder, decidiram vir para o Brasil, e hoje nós estamos aqui reunidos porque Deus usou alguns homens para exatamente com esse revestimento de poder plantar uma das maiores igrejas. Hoje a Assembleia de Deus no Brasil é uma das maiores igrejas no mundo, né? Com um número. Hoje a Assembleia de Deus nós falamos algo em torno de
com essa terminologia, uma das maiores igrejas do mundo, só para você ter uma ideia. Então, assim, eu achei interessante essa colocação, porque na revista o comentador ele não explana o batismo com o Espírito Santo, mas ele deixa uma deixa importante aqui, né? A partir daqui, a partir de 12, a partir desses 12 é que a gente tem esse ponto. E a próxima pergunta era exatamente isso. Por que a Epístola aos Efésios é tão queridinha, né? É a mensagem, é o propósito, é a cidade, é os livros que se destacaram, o que o Manuel já pontuou, falando que passou por lá João, passou por lá Priscila e Áquila, Timóteo, o próprio, quem mais? Timóteo, Priscila e Áquila, Apolo, né? Apolo que era um homem poderoso em palavras. Então, e que mensagem é que essa epístola traz? O propósito a gente já viu, né? Por que essa epístola é tão queridinha? Eu antes de entrar, foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Tá? Sim. Existe uma diferença muito grande, irmão Tomás, em você ganhar algumas pessoas para Cristo. Uma pergunta aí que surgiu nas redes, né? Entre você... existe uma diferença muito grande entre você ir a uma localidade, pregar o evangelho a algumas pessoas serem alcançadas por Cristo. Outra coisa é você fundamentar. Veja só, que igreja é essa que não tinha ouvido falar do revestimento do poder? Que igreja é essa neotestamentária, né, do Novo Testamento, da igreja primitiva? Que igreja era essa? Então, não existia igreja plantada em Éfeso. Existia alguns irmãos. É importante até dizer que é o seguinte, a partir do momento do cativeiro, vários locais começaram a importar a ideia das sinagogas. Ou seja, a partir do cativeiro babilônico lá, né, o judaísmo ele perdeu essa conexão com o templo especificamente, ou seja, passou a ser uma coisa mais anual. Eles tinham um vínculo com o templo, mas todo o estudo deles era feito a partir de sinagogas. Inclusive, na cidade de Éfeso tinha uma sinagoga dos judeus. Paulo, inicialmente, em toda cidade que ele chegou, o primeiro contato que ele tentava fazer era com os judeus. Eles iam numa sinagoga, ele disse, aqui tem uma igreja de crente, pois eu vou lá. Aí ele tentava explanar lá, ele pregou 3 meses nessa sinagoga. Ao perceber que havia uma resistência dos judeus, ele disse, eu vou aos gentios. Então é importante que a gente diga que isso era uma expressão judaica, em toda grande cidade ali daquela região, existia uma sinagoga para estudo dos judeus, para aglomeração dos judeus, né? Mas não existia uma igreja cristã plantada ali. Né? E muito menos organizada. Então assim, 3 passos na plantação de uma igreja segundo esse modelo, não que seja para todos. Revestimento de poder, a exposição do ensinamento bíblico. Acabei de falar que alguns estudiosos dizem que Paulo pregava aí de 11 a 4. 3, a demonstração de poder. Veja que a demonstração de poder ela vem em última colocação. Revestimento de poder, a explanação, né, o aprofundamento do conhecimento bíblico, a formação de pessoas. E 3, os sinais. Então, o apóstolo Paulo, ele planta essa igreja. Existem algumas divergências, né? Mas se nós bem observarmos no viés do que é plantar uma igreja, o que é plantar uma igreja, nós identificamos e entendemos que o plantador da igreja em Éfeso foi o apóstolo Paulo. É como se alguém fosse ali em algum lugar, no interior ali onde não tem nenhum crente, chegasse lá e ele pregasse o evangelho, e aí alguém aceitasse Jesus e ele viesse embora, e pronto, e largasse lá. Daqui a pouco chega outro lá, vai tomar de conta e começa a fazer toda aquela base, né? Esse pode ser considerado quem está plantando a igreja, não aquele que foi lá. E aí, sobre plantação de igreja, poderia gerar um outro. Exatamente, roda, outra roda só baseada nisso. Muito pertinente do irmão Nando Fernandes, viu? Um abraço, né? Pergunta aí, ó. Bispo Nando, bispo de Cocal. Vocês confirmam que a única evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas? Pois é, esse era o meu temor de arrastar esse texto, porque não é o foco do... Não é o foco, mas eu quero dizer que segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus... Para um pentecostal das Assembleias, sim, né? O falar em línguas estranhas é sim a evidência inicial, o falar em outras línguas. Sim, por mais sim. que a pessoa nunca mais fale. Eu não quero entrar... Não vamos entrar nesse ponto, Nandinho. Meu amor, depois a gente vai falar com você sobre isso. Vai ter uma roda. Eu vou trazer você aqui numa roda de esclarecedores para a gente debater esse tema aí. Você que é o bispo de Cocal. Mas eu quero focar mais a questão da mensagem propósito. A gente já falou da importância da cidade, dos líderes que passaram por ela. Por que ela é a queridinha? Aí eu pergunto, é a mensagem, é o propósito, é a cidade? A gente viu que é uma cidade estratégica. Paulo era um missionário. Comercialmente... Você pergunta, eu mesmo tenho que dar a resposta. Eu pergunto, são os 3.
Exatamente, os três. Bom que te diga por que é uma cidade importante, porque era uma rota marítima, né? Sim, E naquela posição época geográfica, a questão de estratégica. rota marítima era a postos, peça-chave para essa questão. Só para vocês terem ideia, você pega a epístola, né, do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, ela não é trabalhada no labor doutrinário ou apologético. O apóstolo Paulo não escreve ela para combater inicialmente a heresia da igreja. Ele não combate ela. Dá a entender que era uma igreja forte. Era uma igreja centrada em Cristo, que aí irá nos remeter à última pergunta, mas deixa ela para a última. Então, era uma igreja em que o apóstolo Paulo escreve, não para combater um erro entre eles, ou alguém que estava querendo persuadi-los de deixar a fé, como lá os irmãos da Galácia. Paulo escreve a epístola aos Efésios, não tentando fazer diferenciação entre salvação pela graça, salvação pelas obras, mas ele escreve revelando o mistério. É como se Deus, em sua plenitude, naquele momento da prisão, Deus revelasse ao apóstolo Paulo mistérios que estavam ocultos em Deus desde a eternidade, onde ele vai utilizar termos que nós não encontramos em nenhum escrito dele. Então ela é considerada como a coroa de todos os escritos do apóstolo Paulo. É a queridinha de todas as epístolas. Ele vai, por exemplo, utilizar termos como: vocês que foram escolhidos para serem abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. No capítulo número 1, os primeiros versículos. Já no 6, capítulo 6, os últimos versículos, ele fala sobre a armadura e tal, ainda diz: nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra o principado, potestades, que estão onde? Nas regiões celestiais. Então, é uma epístola. Tem uma pegada pastoral, né? Tem, eu acho que é o que deve... revela os mistérios. E assim, eu penso nessa carta, inclusive a próxima carta que a gente vai estar expondo às sextas-feiras. E assim, o que eu gosto muito nela é, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente está pregando aí no culto na família, vamos para a quarta mensagem sobre a carta aos Efésios, né? Batendo nessa pegada extremamente pastoral, que é essa forma de tratar a relação, sujeitai-vos uns aos outros. Aí ele fala do marido com a relação marido e mulher, relação servo e livre, relação pais e filhos. Então assim, se é uma carta importante para ser estudada, é a carta aos Efésios, exatamente por essa orientação pastoral, né? Mais pegada ainda pastoral, eu poderia dizer que o coração dessa carta é o mistério revelado. A igreja, né? Olha, ele vai trazer a nós, diante de nós, o seguinte versículo: para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida através de quem? Da igreja. Então ele vai dizer a forma em que Deus irá trabalhar, a forma que desde os tempos eternos Deus escolheu trabalhar, a sua multiforme sabedoria foi através da sua igreja. É por isso que é inadmissível falar da noiva de Cristo e querer caminhar com Cristo. Não tem como falar da mulher do homem e ficar e querer ter amizade com o homem. Do filho do homem. Não. Então, deixa eu seguir aqui então. Aí eu fiz mais um aqui, eu acho que é uma pegadinha, não. A gente pode andar, porque assim, o nosso tempo já foi. Qualquer coisa, no final a gente bate mais sobre esse detalhe. Mas veja bem, Saulo foi... Aqui eu aproveitei para a minha entrada, né? Eu fiz uma ligação com o filme Cidade de Deus. Eu fui longe, viu? E aí alguém vai dizer o seguinte: Saulo foi transformado em um Paulo. Glória. É possível espiritualizar esse processo? A gente costuma dizer, né? Eu já vi até pregações a respeito disso. Porque enquanto Saulo, aí ele caiu do cavalo, não tinha cavalo nenhum. Acho que até um hino que fala sobre isso, né? Acho que tem até um hino que fala. Quem? Tem até um hino que fala sobre isso. Isso, transformado em um Saulo Paulo. transformado em um Paulo, Me né? ensina isso aí, pelo amor de Deus, eu não sei não. Eu quero começar confessando. Confissões de José Carvalho. Já pregou sobre... Eu já falei sobre isso. Tem vídeo para... Graças a Deus. Todo bom pentecostal, Foi no tempo da ignorância. no tempo da ignorância, fala. Eu estou confessando meu pecado, mas ninguém vai provar. Eu estou dizendo porque a sinceridade de Deus. Eu estou me lendo move a Confissões de falar. Agostinho. Recomendo a todo cristão ler. Rapaz, ele confessa cada coisa. Ele diz, olha, é muito interessante, é Logo importante. porque a vertente pensando agostiniana era uma visão era de afeições. pessimista e tal. Eu estou achando que eu vou escrever Confissões de Adonias. Pronto, deixa eu começar pesado. com as minhas confissões de Zé Carvalho. Eu já falei que o apóstolo Paulo caiu do cavalo. E o apóstolo Paulo, quando Deus derrubou ele daquele cavalo.
Inclusive, foi até o pastor Mota. Eu lembro que estava pregando em um congresso aqui em Piripiri. Aí eu cheguei, aí eu sentado aqui, ele olhou assim para mim. Ô Zé Carvalho, ô José, eu jovem, qual foi o cavalo que o apóstolo caiu? Aí, cri, bugou. Coisas que você porque diz que ele caiu, a gente assemelha muito ao ditado Pode popular. ter sido que caiu do tenha, cavalo, de fato, mas a Bíblia não diz isso, né? E outra coisa, Deus transformou Saulo em Paulo, o perseguidor a perseguido. Só que quando a gente vai mergulhar, a gente vê que nada disso aconteceu. Nada. Paulo, fala irmão. Foi transformado em um servo de Deus, né? Em um servo de Deus. Isso mesmo, ele foi transformado em um servo de Deus. Interessante que Paulo e Saulo era o nome dele. Exatamente. Exatamente. E agora, Eram isso, sinônimos. Não sei se eu poderia usar essa palavra. Mas, quando se pesquisa. Basicamente, quer usar o meu nome como exemplo? Por exemplo, meu nome é um nome de origem hebraica. Adonias. Se eu tivesse lá em Israel, alguém que domina essa língua me chamaria não de Adonias, mas Deus é meu Senhor. Porque esse é o significado no hebraico, né? E aí, então, assim, basicamente nós tínhamos aí dois idiomas, né? Paulo e Saulo. Eu não vou nem tanto no idioma. É o nome mesmo da dupla etnia dele. Exatamente. Ele era cidadão romano, Paulo. Era cidadão Exatamente. hebraico, né? Dos judeus. Exatamente. Era da dispersão e tal. Saulo. Inclusive da tribo de Benjamim. Isso. E interessante o porquê de ele preferir usar Paulo. Né? Esse é o ponto. A revista comenta e ele diz assim: ele não bate o martelo. É porque talvez por causa disso as pessoas acham, não, até certo ponto era Saulo. Pode ver que daqui em diante nunca mais ele é chamado de Saulo, é chamado só de Paulo, ou seja, foi mudado o seu nome. E aí é onde a gente tem que entender que na verdade foi ele quem preferiu ser chamado dessa forma. E aí entra uma questão, o porquê que as pessoas interpretam assim? Porque são induzidas. Porque todo bom judeu no Antigo Testamento, quando tinha o seu encontro com Deus, Deus fazia questão de mudar o nome. Deus mudou o nome de Abraão, de Sara, que era Abrão, passou a ser Abraão, então, Sarai passou a ser Sara, Jacó, Israel. Então, assim, levando em conta a pergunta, é possível espiritualizar este processo? Não. Não. Eu não entendo que não, porque assim, Era o nome dele. Saulo era o nome judeu dele. Isso. Paulo Era o nome romano. grego. Romano. Então, entende-se que ele preferia se chamar de Paulo, exatamente porque ele se comunicava, escrevia muitas cartas aos gentios. E aos romanos. Exato. Isso. Então ele preferia se chamar de Paulo, até usar o nome Paulo, para que não causasse aquele atrito, porque já existia um mal-estar entre judeus e gentios. E muito mais, ele agora era um cara que estava sendo perseguido pelos judeus, porque era considerado traidor, né? E quando havia essa mudança de nome, quando a gente vai lá para o Velho Testamento, quando havia essa mudança de nome, existia por trás disso um propósito para essa mudança de nome, que foi o caso de Abraão, né? O Abrão, que significava grande pai. Né? E depois foi dado o nome de Abraão, que significa pai de muitos, ou pai de nações, né? Então existia um significado, um propósito por trás disso. No caso de Paulo, não tinha isso, não existia isso. Logo porque não existe nenhum relato bíblico dizendo: você era Saulo e agora serás transformado em um Paulo. Não, mas Atos capítulo 13, versículo 9 vai dizer assim: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: o que ele está dizendo? Mas José, também chamado de sobrinho, que é meu último nome, de Joseph, ou então de Carvalho, então chama até de Carvalho. Então assim, são meu nome, José Antônio de Carvalho, sobrinho. Então Paulo era o nome lá romano e Saulo o nome lá judeu. Então Atos 13:9 é a prova bíblica de que não houve mudança. Ele, como disse bem o Kemuel, utiliza esse nome para evitar resistência, evitar atrito e facilitar este envolvimento dele com as comunidades. Eu sou Paulo. Já que nós estamos falando sobre Paulo especificamente, esse camarada era inseguro. Porque eu faço uma pergunta: todo tempo ele quer provar o seu apostolado. Não, eu sou apóstolo do Senhor. Olhe, se eles pregaram muito, eu preguei muito mais.
É sinônimo de insegurança? Eu já vi alguns líderes dizendo, que o pastor sou eu. Ei, mas você tem que lembrar que eu é que sou o líder aqui. Você tem que lembrar que sou eu que faço isso. Por que eu preciso lembrar? Era insegurança? O que era? Na verdade, só Me o ajuda. fato de Paulo fazer tantas defesas, ele se defendeu tanto que não Ele era tinha um cara como, muito não tinha mais como ele ser inseguro. Ele era um Kenneth Marcial, era assim. Não talvez. Na verdade, por ele se defender tantas vezes, se ele for inseguro Não estou algum falando dia... de insegurança, não, desculpa. Quando eu falei, ele é um Kenneth Marcial, porque o Kenneth tem uma facilidade de pegar umas pancadas nas costas aqui. Pelo amor de Deus. Eu disse que o homem tá tem um alvo nas costas, a gente já brincou. Açúcar. Tá doce, Tá tá com doce, né? açúcar no corpo. Uma coisa que o apóstolo não era inseguro do seu chamado apostólico. Isso não. Agora, assim, qual era a conjuntura da época? A conjuntura era uma igreja que, ao mesmo tempo, era uma igreja cristã, formada por cristãos gentílicos, cristãos judeus. E existia briga, mesmo com a primeira convenção que houve, lá em Jerusalém. Pedro, então tu vai para os da circuncisão. Paulo, você vai para os gentios. Só recomendo uma coisa: não esqueça das viúvas e dos pobres, tal. Então, assim, diante de todas as circunstâncias, existia na igreja do primeiro século essa briga entre judaizantes, cristãos gentílicos. E o apóstolo Paulo chega e diz assim: olha, eu sou apóstolo. Por quê? Porque essa galera, os judeus, né, os judaizantes que queriam judaizar a fé cristã, não, vocês não são salvos pela graça, não. Vocês são salvos se observar lá os requisitos do Antigo Testamento, da lei. São os requisitos da lei. Aí sim, você vai ser salvo. Aí o apóstolo Paulo falava, explicava que não. Aí o contra-argumento deles era o quê? Nem apóstolo esse doido rapaz. Apóstolo é os 12 que andaram com Jesus. Os apóstolos iam lá em Jerusalém. O que esse maluco está fazendo para mandar aí? Ele é um usurpador, ele é um impostor, ele é um apóstolo de esquina, ele é um falso. E a galera dos judeus metia o braço nele, dizendo que ele era. Então ele precisava se posicionar. Na verdade, autoridade, né? Na verdade, quem era inseguro não era Paulo, e sim os seus opositores. Sim. Né? E Paulo insistia em pregar e defender o seu apostolado, porque a credibilidade da sua pregação dependia disso também, em parte. Isso. Em parte. É claro que se ninguém acreditasse em Paulo, Deus ia arranjar uma forma, mas a palavra ia ser, a obra ia ser feita. Mas você tocou num ponto-chave. Exatamente. Quem prega tem que ter credibilidade. Tem Né? que- Até exatamente. É tão importante como a mensagem. O Senhor nos guarde em sua cruz. O mensageiro. Ô, Jesus, também tem precisa ter misericórdia. prega. Todo mundo de joelho aqui. não, misericórdia, porque a gente olha para dentro da gente, vê tanta falha, Meus irmãos, assim, tanta imperfeição. Por que eu entendo que ele tinha que, a todo momento, todo instante, estar reafirmando a sua condição de apóstolo? Quando a gente, no caso de Paulo, que era atacado por uma multidão de pessoas, como ele estava sendo atacado a todo instante por uma multidão de pessoas dizendo que ele não era apóstolo, ele tem que gastar um pouco de tempo para poder fundamentar a sua defesa. isso, e reafirmar a sua condição de apóstolo, né? Porque Não podia ser apóstolo, qualquer. Não, quem é um apóstolo? É aquele que é chamado por Deus, né? Por Deus. E interessante. Tem uns requisitos para ser apóstolo aí, não tem? Ou mudou? Tem, mas aí é outro podcast. É outra roda. Só para vocês terem ideia. Em maneira alguma, o apóstolo Paulo defende seu apostolado presencialmente. Não há registro de que ele estava lá plantando a igreja, falando e tal. Diz, ei, galerinha, eu sou apóstolo, hein? O apóstolo aqui sou eu que mando isso daqui tudo. Não. Quem invoca uma autoridade ou uma posição, sei lá, uma atribuição, evangelista, pastor, quem invoca esse tipo de título para legitimar sua autoridade, nunca teve autoridade. Nunca teve autoridade. Então você que é líder, seja na área do comércio, Não tem certeza do que ele é. seja na Não área tem segurança, que ele precisa ficar afirmando o tempo seja na todo. área da igreja, se você diz, olha, pá, quem manda aqui sou eu que sou o pastor daqui, ou eu que sou o supervisor, que sou o gerente. Será que ninguém sabe? Você nunca foi. Você Se as pessoas não lhe reconhecem como você tal, não- você não é. Sendo que essa não era a situação de Paulo, né? logo porque ele não reafirmava não porque ele não tivesse segurança, né? Mas sim porque ele precisava dar credibilidade àquilo que ele estava falando. É até tanto que presencialmente ele não falou que quando ele se afastava daquela comunidade, que seguia a sua viagem,
quando ele sabia, os irmãos Timóteo, o próprio carteiro aqui, que nós vamos falar sobre ele depois, quando eles andavam, Paulo, ó, lá estão falando isso, lá está acontecendo isso, ele ia escrever. Então assim, presencialmente ele nunca chegou lá, o apóstolo da parada sou eu. Não, ele pregava as doutrinas da graça, a vida em Cristo. Quando ele sabia que tinha gente tramando, aí ele tinha que falar. Até porque quem nomeia alguém apóstolo Não é um indivíduo. não é a pessoa mesmo que se intitula, não é a igreja que lhe dá o título. É o Cristo. E é por isso que não existe mais hoje Polêmica, polêmica, Entendeu? polêmica. E assim, vamos lá, só pra gente entender, só pra eu finalizar Esse aqui que tá muito reformadinho, Olha, apóstolo. com o nosso amado... Isso é para Ele está escutando é muito pra João outra Calvino. discussão. É para outra discussão, mas assim, eu entendo que não cabe mais se dar o título de apóstolo hoje para mais ninguém, né? O apóstolo ele é chamado por Deus e tem uns requisitos, como bem falou o nosso irmão Adonias, mas nós vamos discutir em eu não em vou outra entrar falar oportunidade. sobre isso. O não, Kenneth estava querendo ser bispo primaz, o apóstolo aqui, agora eu- perdeu. Quando forem falar sobre o negócio de apóstolo, vou estar em férias, tá, gente? Eu vou lá ver que eu estou em férias. Paulo escreveu 4 cartas à prisão. Eu brinco aqui também, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se fosse hoje, ele estaria fazendo live ou mandando vídeo de coronavírus no grupo da Live, igreja? papai, live. Paulo era um Eu homem à quis- frente do seu tempo. é Paulo era verdade. um homem à frente do seu tempo. Enquanto ninguém pensava em viajar, Pregando o evangelho. ele viajou. Ele fez as Não, Será que ele tava com a não roda de existia, hoje aqui? não existia exemplo nem livro talvez escrito. Não existia livro escrito dizendo o fulano de tal saiu viajando pregando o evangelho, fazendo missões e ele ser inspirado por isso. Foi ele, apóstolo. Foi Não é à Deus toa que ele foi o único dado impulsionou. como título de apóstolo dos gentios, né? E ele também pregou aos gentios. Então, assim, o cara chega e olha, se for observar a vida do apóstolo Paulo Paulo, José está apaixonado. Na hora Ele que fala, chega- chega, brilha os olhos do homem. Mas é assim na mesmo. capoeira tem Vou um ter que chamar golpe ele com o nome depois. bênção, né? Você pega o pé assim e faz assim, ó, pá! Ele chega dando bênção, dizendo assim, olha, em Cristo não há mais escravo, servo, livre, homem e mulher. Quando ele fala que não existe mais homem e mulher, ele está arregaçando com tudo. Então, ele foi um homem À frente, muito senhor. além do seu tempo. Eita ele glória! entendeu os mistérios. Contexto Esse cultural. povo é né? muito paulino aqui, vocês, hein? Certamente, hoje, ele estaria se utilizando das ferramentas, das melhores ferramentas. Tu pra acha que poder ele divulgar estaria o em evangelho. casa fazendo um programa E Palavra da com Vida? certeza ele seria uma Palavra de vida. com certeza ele seria uma referência para todos nós, como ele ainda hoje é, mesmo utilizando os métodos E que ele quero utilizou naquela dizer época. que as lives do apóstolo Paulo seriam de 11 da manhã a 4 horas da tarde. Eu estou muito para trás. Ele ia fazer a madrugada inteira, até o povo cair a conexão. Ainda bem que o Facebook permite 8 horas de live, viu? Olha aí. Ele já Eita não estaria glória. composto, ele pregou 12 lá. O Não, rapaz, mas aí é 8 Só horas pra gente, seguidas, já que depois o mais Irmão 8, Adonias né? citou aqui que ele escreveu, né, as 4 cartas aqui em prisão domiciliar, né, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Filemon. E aí, só para pincelar ainda numa outra coisa que a gente já falou agora há pouco, por que se dá tanta importância à carta aos Éfesos? Né? Sendo que, segundo os estudiosos, a carta aos Colossenses tinha um conteúdo muito parecido. Irmã gêmea. Isso. Vários versículos daquela carta de Colossenses são praticamente iguais os da carta de Éfeso. Mas aí, só para finalizar e complementar a resposta anterior, exatamente pelo o geral, o contexto, pela cidade que era importante, pela mensagem, pelo propósito e por aí em diante. eu fiz mais um aqui. Não há dúvida sobre a autoria e data. Né? A autoria, apóstolo Paulo. A data, acredita-se que ela tenha sido escrita ali por meados de 60, 62, não é isso? 60, 61, Exatamente. 62, por aí. E aí, os destinatários também não há dúvida. Mas quem era esse carteiro? Eu fiz essa brincadeira aí porque ela foi levada em mãos. Não Quem era esse era carteiro? o Tininho, né? Era o Jaiminho? Não, Jaiminho não, do Chaves. Jaiminho não era. Eu tô fatigado. Jaiminho. Para evitar a fadiga. Ô, bichinho, Quem era esse tão gente carteiro? Quem boa. era esse camarada? É, Um de cada vez para não você que é o homem da história. Tíquico. Tíquico era esse carteiro, mas você tem algo a mais para falar sobre ele, sobre o Tíquico?
Efésios 6, 21, 22. Tíquico, talvez... Rapaz, alguém andou lendo uma Efésios Bíblia 6, aí, 21, mano. 22. Fala do Tíquico. Tíquico, nada mais, nada menos representa o que hoje todo cristão deveria ser. Aquele... Sabe Vai, por quê? aprofunda, que eu Ele sabia. precisa ser um modelo de todo cristão, do menor ao maior. Sabe por quê? Eu escrevi aqui, fiz questão de escrever para não errar. Tíquico, pouco se sabe sobre ele, mas era um E é mais companheiro. uma prova de que muitos de nós vamos morrer no anonimato. Deus Serve a não Jesus. chamou ninguém para a fama. Deus não chamou muitos, digamos assim, porque alguns se tornam famosos. Ele era um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Ele tinha uma missão menor, porém importante. Por que eu digo que Tíquico precisa ser um modelo de todo cristão? Cada um de nós recebeu a missão de Deus. O fato dela não ser exposta, Reconhecida, humanamente falando. são 10, uma pessoa, 5, 3, 10, 30, 1000. O fato de você ter uma missão pequena não quer dizer que ela não seja importante para o reino de Deus. Ele Deus levou a carta, conta- poderia ter rasgado. Deus conta com você. Eles não falam em mim, pois deixa eu rasgar essa para carta. Eu digo pessoas. assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou rasgar essa carta bem e talvez hoje nós não conhecêssemos Estaremos falando sobre ela. sobre Ele ela. que Então, também tão levou a importante. carta aos Colossenses. Sim. E aí, quando a gente sempre diz que Era escudeiro fiel, viu? é aonde a gente sempre gosta de dizer que a eternidade irá revelar os pequenos atos que nós fizemos em prol da obra de Deus, que não é reconhecido pela humanidade, pela sociedade, a eternidade naquele grande dia. Acho que Senhor Jesus, tu te lembra daquele negócio que tu fez bem aqui, que ninguém deu nada para ti, tu ficou se reclamando? Aqui, isso aqui gerou isso, gerou aquilo, foram salvas tantas mil pessoas por causa disso. É isso que acontece. E a gente, quando lê histórias de alguns grandes homens, a gente vê pessoas que não foram reconhecidas, mas que o evangelho, através dele, chegou em algum lugar e a partir daquilo se expandiu de forma absurda. Irmão José quer falar, ele tá faltando os fôlegos. Os irmãos que morreram sangrando. Só para vocês terem Para manter o ideia, evangelho crescendo. para vocês terem uma ideia, o Kemuel coloca algo. Ele era um escudeiro fiel, o apóstolo Paulo. A fidelidade em relacionamento humano, ela é uma via de mão dupla. Quando a gente fala sobre fidelidade, eu retomo, eu não queria muito entrar nesse ponto, fidelidade. Que é um assunto bacana também, né? Mas que também... eu quero que você entenda uma Tem uns coisa. irmãos aqui perguntando sobre Nós- apóstolos. Os irmãos gostam de polêmica, né? Nós somos ovelhas do pastor José da Mota Maciel. Sabe por que nós somos fiéis ao nosso pastor? Porque o nosso pastor é fiel a nós. Não existe fidelidade nos relacionamentos humanos se não for uma via de mão dupla. Tem muita gente que cobra fidelidade. Fulano é fiel, sendo que ele mesmo não é fiel para com o povo que Deus colocou em suas mãos. Então nós precisamos ter cuidado. Tíquico era fiel ao apóstolo Paulo, porque certamente o apóstolo Paulo o cobria de amor, de oração, de cuidados. Talvez fosse alguém parecido como o próprio Timóteo, filho de Paulo, que aí sim Paulo se expressa bastante, mas Tíquico não aparece nada, mas talvez fosse alguém. Então dá para a gente tirar uma ideia, ter uma ideia de como Paulo era com Tíquico, olhando o relacionamento que ele tinha com O Timóteo. José Carvalho pegou essas informações do carteiro de Paulo com o irmão dele. Foi meu irmão, Juliano. Um beijo aí, meu irmão, Abraço é aí, funcionário Juliano. dos Correios. Rapaz, nós temos aí meio mundo de gente fazendo pergunta aqui na live sobre apóstolo. Até colocaram, apóstolo é colocado no próprio Éfeso como um dom. Eu não vou entrar nesse tema, porque é um tema polêmico, nós não vamos esgotar aqui. Mas a gente se compromete, nós já temos feito uma lista de rodas de esclarecedores, porque a nossa ideia, irmãos, você que nos assiste, é não ficar comentando a revista a posteriori. Quando a revista voltar, quando nós passarmos por essa pandemia, nós teremos aula de escola bíblica dominical normal sobre esses temas da lição, e a roda de esclarecedores vai começar a tratar sobre temas menores, até para a gente não usar uma live tão grande e começar a pontuar. Por exemplo, vamos discutir só sobre apóstolos, e falando sobre o fato dele estar colocando a atualidade dessa prática, desse dom, e por aí vai. Enfim, eu quero encerrar aqui já com as últimas duas perguntas. A nossa live já está caminhando aí para quase 2 horas. Alguns irmãos já até desistiram de assistir. O que acontece? Os 3 anos de Paulo foram prósperos em seu ministério. Muitos sinais e maravilhas foram feitos por Deus. E aí eu pergunto, esses dons cessaram? Ao mesmo tempo, eu já aplico a última pergunta. Éfeso foi uma metrópole, uma cidade que era marcada por grande idolatria. Paulo chega, esse cenário muda, milagres são feitos ali, Deus mostra o seu poder, como o irmão José já salientou, eu não quero nem voltar mais a esse ponto. No entanto,
O livro de Apocalipse, quando João escreve as 7 igrejas, ele chama a igreja de Éfeso e pede assim, volta ao teu primeiro amor. E o fato é hoje que nós não temos nem sombra dessa igreja. Será que eles ouviram a voz, o Espírito, ou quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? Eu queria encerrar falando isso, um palco de cenários, esses milagres mudaram, só para resumir a pergunta aqui. Éfeso foi um palco de milagres, poder de Deus, manifestação de Deus, uma conversão legítima. Paulo faz grandes milagres naquele lugar. Ao mesmo tempo, em Apocalipse, são feitos questionamentos acerca de uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. E por último eu encerro, esses dons cessaram, esses dons não seguram a igreja, mesmo vendo milagres, o povo se desvia. O que acontece? Um de cada vez para não tumultuar, e com isso a gente encerra a nossa participação. Eu vou iniciar aqui essa resposta, né, dessas 2 últimas perguntas. Primeiro, não, os sinais e maravilhas, os milagres não cessaram para a nossa época, né? Deus continua realizando milagres, maravilhas, sinais, mas o que tem faltado nos últimos dias são pessoas que se coloquem disponíveis nas mãos do Senhor, como Paulo era, né? Nós precisamos de pessoas nesses últimos dias, de crentes santos e fiéis, que busquem, né? Que busquem e se deixem ser usados por Deus. Porque o que está faltando, ao meu entender, nos últimos dias. Hoje quando você entra nas redes sociais, no YouTube, e você coloca esse tema, vão aparecer diversos vídeos falando contra os dons, que os dons não são mais para hoje, que tiveram um objetivo específico na época e tal, e vão ter diversos argumentos. E isso é uma falta até da nossa parte, porque o povo pentecostal não tem produzido vídeos profundos, bíblicos, para estar combatendo ou mostrando aqui o nosso ponto de vista, né? Então, voto com o relator, irmão Kemuel, os dons não cessaram, e isso seria uma outra roda de esclarecedores para a gente estar tratando desse assunto, e eu acho que tem que ser colocado na nossa lista para ser debatido, porque isso é polêmico, né? E precisa ser discutido na igreja. Tem muita gente pentecostal que está deixando de buscar os dons espirituais por acreditar que não existem mais, que foi só para uma época e assim por diante. E nós temos fatos, tanto temos como comprovar isso biblicamente, como fatos históricos. Nós somos assembleianos e a nossa igreja ela cresceu da forma que cresceu exatamente por causa desses dons. Foi exatamente por causa disso que nós chegamos a cento e poucos anos atrás aqui no Brasil, nós, que eu estou me colocando, Daniel Berg e Gunnar Vingre, e foi essa explosão de crescimento do Brasil. O que se explica isso? Como é que alguém que fala contra os dons vai explicar esse mas cresceram, mas não tem essa história de não ter um conhecimento aprofundado, isso aí é coisa que nós estamos trabalhando. É por isso que nós estamos aqui preocupados com isso. Eu gosto muito da expressão que a missionária Kellen Gaspar, lá de Maracanã, no Pará, ela utiliza. Maracanã? Maracanã, no Pará. Não conheço. A missionária Kellen Gaspar, que é a presidente da Associação Campos Brancos, tem um livro lançado pela CPAD, que é Pacauromon, que ela fala sobre os relatos missionários, e ela vai dizer o seguinte: Deus não precisa de um tratado teológico para alcançar um perdido. Há quem diga também que a missão é a mãe de todas as heresias, porque o cara pensa em ser missionário, vai de qualquer jeito, mas o crente que é um crente sincero a Deus, comprometido com o Senhor, que lê a Bíblia, que lê os 4 evangelhos, que lê o Novo Testamento, ele vai dizer: Cristo veio salvar um perdido. Você está perdido, você precisa de Cristo. Exatamente. Então, quando nós observamos tudo isso, eu quero endossar essa minha fala dizendo:
Você que é cessacionista, ou seja, você que crê que acabou os dons, eu quero dizer que você acreditar que os dons continuam ou não, isso não vai lhe imputar ganho ou perda em sua salvação. Fique tranquilo. Agora nós, assembleianos, pentecostais clássicos, existe aí muitos outros pentecostais dentro do nosso viés assembleiano, mas nós da Assembleia de Deus, Missão, como a Desma em Piripiri, somos pentecostais clássicos. Nós acreditamos que há sim a continuidade dos dons e que os dons, eles auxiliaram igrejas como a nossa a crescer. Vocês me permitem cantar? Canta. Não. A Assembleia de Deus no Brasil chegou, Meu Deus. cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que se abriu nunca mais Eu fechou. dou essa segunda voz sem querer. Deus né? multiplicou seu rebanho. Eu não avisei que ia cantar. Irmão, só para... Mas assim, cuidando da doutrina e também dos dons. Sim, da doutrina. É essa dupla função que a gente tem feito. Doutrina e dons, não parou. Para eu finalizar minha Um participação... abraço, meus amigos primeiro- fãs da... Para eu finalizar aqui minha participação, por que eu acredito na continuidade dos dons? Porque eu vejo isso hoje ainda. Glória. Nós vemos hoje. Está mais raro nos nossos dias, mas acontece ainda. O Senhor continua usando. E para última pergunta, né? O que isso significa? Né? Você perguntou na última pergunta lá que A igreja foi... a igreja de Éfeso, não né? se ouve A mais igreja de Éfeso é o que hoje é a Turquia, Isso. né? É o que hoje é a Turquia. E aí eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa sobre a religião predominante hoje na Turquia. É o que? É o islamismo. O islamismo. Apenas 0,2% da população turca hoje é cristã. 0,2%. A Turquia está em 36º lugar na lista mundial de perseguição aos cristãos. Portas abertas. Portas abertas. Então isso significa que Missão Portas Abertas. Vocês falam uns códigos aí. É uma agência missionária, Missão Portas Abertas. não é aquele canal aí não, né? Não. Pula, vai. Então assim, nós temos que ter cuidado, né, em permanecermos firmes na doutrina do Senhor, para que nós não nos deixemos perder com o tempo, como aconteceu com essa igreja, que hoje o país onde era uma igreja pós-cristã, grande, né, que teve a participação lá na sua plantação de diversos líderes, né, referência da igreja, da Bíblia, e hoje é um país onde se persegue os cristãos. Né? O que eu aprendo com tudo isso? Eu só Que às vezes não é a liderança, às vezes não é quem já passou e pregou naquela igreja, não é os milagres que aconteceram naquele lugar, mas é quando a igreja perde a sua cristologia. O que o Espírito disse àquela igreja foi o seguinte: o que tenho contra ti é que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste. Era uma igreja que provavelmente era uma igreja ortodoxa, talvez, né? Mas abandonou o primeiro amor. É aquilo que um grande pregador fala, né? Nós temos que ter luz na mente e fogo no coração. Eu encerro minha participação, que o meu encerrou, vou aproveitar aqui dizendo o seguinte: foi uma igreja importante, houve acontecimentos históricos ali, mas nenhum fato grandioso, nenhum fato de repercussão pode substituir o seu encontro pessoal, o seu relacionamento pessoal com Cristo. Pode haver grandes eventos, aglomeração de pessoas, mas se a tua fé depender, festas, congressos, a aglomeração de pessoas em volta de alguém muito famoso, que possivelmente tem a palavra de Deus, o seu cristianismo ele não passou da poeira. Então tenha a sua vida com Deus, senão você vai deixar o primeiro amor e pode cair em ciladas perigosas desse mundo que vivemos. Essa é a minha deixa final e agradeço. Por exemplo, no momento atual que nós vivemos, eu pergunto a vocês e respondo por mim, né? Porque talvez muita gente hoje tenha esfriado sua fé porque não está indo para a igreja, né? Muita gente hoje está
ah, meu Deus, eu estou quase me desviando porque eu não estou indo para a igreja. Essa é a hora, porque eu respondo por mim, não mudou coisa nenhuma na minha vida. Eu continuo tendo o mesmo compromisso com Deus, eu continuo tendo o mesmo tempo de leitura da palavra, o mesmo tempo de oração, o mesmo... Ou seja... Só não tem isso, comunhão com os santos, de estar na igreja, saudade dos irmãos. Mas na vida cristã individual... eu estou falando isso, não que a gente não tenha saudade dos irmãos, que não tem... Não é isso. É o fato da minha fé em Cristo. Nada mudou, né? E voltando à questão dos dons, meus queridos irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, logo a gente vai trazer, porque eu acho que isso é urgente na nossa igreja, é urgente, porque o ataque é muito grande, e nós temos visto pessoas que antes, eu já vi, eu estava vendo gente que já foi pentecostal, hoje não é mais, e gente que não era pentecostal, e hoje é. Entendeu? Eu estava vendo, por exemplo, um pastor muito conhecido no Brasil, o pastor Luciano Subirá. Ele conta que ele era de uma igreja reformada. Ele não citou o nome, mas ele disse que, olha, eu não acreditava em nada de dons, mas eu comecei a ter uma experiência e comecei a verificar a experiência que eu estava tendo com a Bíblia e vi que isso era uma verdade para os nossos dias. Então, às vezes nós que estamos na igreja evangélica, o problema é que está havendo extremos, ou não se acredita de jeito nenhum em dons, ou então está aí o neopentecostalismo, desvirtuando muita coisa com a palavrinha está me faltando, o copo d'água, a rosa ungida, a toalha. Os extremos são sempre bem os extremos, né? Que eu esqueci o termozinho aqui que qualifica, que identifica isso. Mas, queridos, o que nós temos que estar é centrados na palavra. E a palavra, ela é muito clara, mas falta que nós estejamos, a falta está em nós, que estamos deixando isso para que os outros venham colocar o seu ponto de vista e dizer as suas verdades, e a verdade é só uma. A verdade é só uma, e nós temos que voltar também ao primeiro amor. Isso é algo que eu digo para as Assembleias de Deus, porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos por outro caminho, e não é o caminho de onde nós nos originamos, que é a doutrina dos apóstolos. Isso doutrina mesmo. dos apóstolos. Amém. Quero pedir para o irmão José, diácono da nossa igreja, peço os irmãos para se colocarem de pé, que ele nos despeça em oração. Muito bem. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos, ó Pai. Meu Deus. Estamos aqui discorrendo sobre tantos assuntos importantes e necessários. Que a Tua palavra possa surtir o efeito necessário no coração e na mente daqueles que bondosamente nos ouviram e daqueles que ainda irão ouvir. Guarda-nos em Teu amor, leva-nos para os nossos lares na Tua paz e abençoe, Senhor, a essa pessoa que está com o coração aflito e a mente inquieta, que a Tua paz, meu Deus, que excede todo entendimento, possa guardar a mente e o coração dela. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.